Boa noite, gente. Boa noite. Quem é que está dando Boa noite, boa? pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite. É a internet de alguém que está ruim. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Agora eu não aguento. Foi a artista da Globo aí, ela. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Vamos lá. A Jane está rindo, ela sabe de quem é esse boa noite. É Globo, é a artista da Globo. A Globo está perdendo. Vamos lá, vamos dando início ao nosso estudo. Desculpa, gente, que já é 59 ali. A gente tem que ler aqui a página dos Minutos de Sabedoria para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. A página 130, dia 24 de março. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta. Todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Que essa página chegue para todos que necessitam dela nesse momento. Página muito importante, né? Vou pedir Carlos Henrique para fazer nossa prece inicial. Vamos lá, meu amigo. Sim. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, querido Bezerra de Menezes, Mãe Maria Santíssima, que das esperas de amor e de bondade derrama o seu manto de amor, de esperança sobre toda a humanidade. Nesses momentos de dor e de sofrimento, sejamos as pequenas luzes a radiar a esperança aos nossos vizinhos, aos nossos entes queridos, aos nossos companheiros de tarefa, de trabalho. Sejamos, Senhor, o alqueire sob o candeeiro, a levar a esperança e a luz dos corações. Vigiemos, oremos, a fim de nos fortalecer perante a fé. Trabalhadores que somos da última hora, somos chamados, Senhor, a cooperar contigo na sementeira de luz dos corações humanos. Sejamos estas pequenas luzes que farão a diferença nos corações dos homens, nesse momento tão turbulento da humanidade. Mas já vem a esperança e o sol a brilhar no horizonte. Tu nos traz, Senhor, a paz, o amor do teu coração de esperança, de bondade. Que essa noite seja uma noite de esperança, de alegria, de fortalecimento e de bondade. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Carlos, pela prece. Hoje a gente está fazendo o estudo do livro Palavra de Vida Eterna. A página que vai fazer a leitura vai ser o nosso amigo José Luiz. É isso, Zé? Vai dividir a página com a gente é o Jorge. Está na ponta aí, Jorge? Zé está liberado o microfone, Zé? Vigia aí, meu filho. Vigia. Tá sim. Vigia aí que o negócio tá bom para a gente. Vigiando. Boa noite a todos. Vou ler, tá? Sim, senhor. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo, Filipenses 4 e 8. O título é Vigiando. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos, dessa forma, o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar raizar as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando no ambiente doméstico. É a acusação indébita
de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de assessor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Os mais infelizes, mais amparo. Os mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Eu fiz um resuminho aqui. Vamos lá. Que devemos sempre, tenhamos a obrigação de manter o nosso coração livre de todos os sentimentos que não contribuam para a nossa edificação divina, melhoria. Sofremos quase que diariamente investidas de irmão que encontram-se com sentimentos e pensamentos ainda muito fortes, com ódio, raiva e vigilância, tanto de irmãos encarnados como desencarnados. Por isso, a necessidade de estarmos sempre vigilantes e não nos deixarmos sermos envolvidos em sentimentos de incompreensões diversas, digamos, calúnias, destruidora, perseguições, agressividade. Jamais devemos dar vazão a pensamento e sentimento de maledicência. Por mais difícil que esteja a situação, não se renda à situação, às sombras. Como falava o saudoso Chico Xavier, tudo passa. Que exerçamos a caridade, que visitemos os enfermos e, quando possível, o auxiliemos com algum auxílio. Que ocupemos o nosso pensamento com sentimentos puros, exemplificando e vivenciando o Evangelho de Jesus. Mal nenhum irá nos abater, basta termos fé e acreditar. Então, foi esse o resumo que eu fiz da leitura desse texto, que nós devemos estar sempre atentos, vigilantes, entendeu? Que devamos sempre ter como referência o Evangelho. Se nós seguirmos os ensinamentos que está escrito no Evangelho, dificilmente nós iremos dar brecha, entendeu? A qualquer tipo de pensamentos, intuições negativas que sejam nos direcionados, entendeu? Então, estarmos sempre vigilantes e atentos e trabalhar, exercer a caridade, o amor e fazer o bem pelo bem. É isso que eu tinha a dizer. Muito bom, Zé. Terminou uma ideia que a gente tem que trazer em nossos corações, fazer o bem
pelo bem, e ponto final, e não pensando no que vou receber por fazer esse bem, porque deixa de ser bem, né? É exatamente isso. Muito obrigada, Zé, por ter preparado o estudo, por ter falado com a gente. A gente gosta muito quando você participa assim. Que a Jane possa te chamar mais vezes, tá bom? Papai Noel de Vicente de Vicente Carvalho. Carvalho. Agora estou sabendo. Obrigada, meu amigo. A gente vai, então, abrir para os grupos que trabalharam a página. Né? O primeiro grupo é o grupo Sheila. Ficou com quem esse grupo? Estou comigo e com a Neidinha. Isso. Você vai falar, Jorge? Vou falar. Tinha caiu ou está aí? Oi? Acho que ela caiu na internet. Ah, está ali em cima. E agora? Não, a Neidinha está ali. Vamos então, lá. ela me incumbiu de falar, mas vou pegar a carona no Zé aí no finalzinho que ele falou, que o objetivo do texto é lembrar para a gente não esmorecer, deixar cair na vibração mais baixa, né? Não se afastar da conexão com o mais alto. Daí o título, né, do vigiar, né? E eu e a Neide lembramos, inclusive, do orar e vigiar, né? Que tem que ser constante. Baixou a vibração, vai ficar ruim. Lá no início do texto, até a Jane lembrou, enquanto ela estava na sala, na segunda linha, fala da importância de manter o pensamento equilibrado, né? Uma vez desequilibrado o pensamento, mais difícil vai ser da gente enfrentar os problemas que chegarão. A Neide até falou de alguns problemas que ela passou ao longo da vida, mas que hoje, inclusive, ela já releva, já consegue passar por cima disso com muito mais facilidade. Então, a ideia do texto do Emmanuel é isso, manter esse equilíbrio, trabalhar, como o Zé falou, né? Servir, como o Zé falou. Isso vai constituir a nossa evolução espiritual, o nosso equilíbrio, e ajudar ao próximo também, a nós mesmos e ao próximo. Então, essa preocupação aí do orar e do vigiar sempre. Foi isso que eu e Neidinha conversamos lá, com a pequena colaboração da Jane. Tá bom, Jorge. Obrigada aí por falar pelo grupo. Falou muito bem. Agradecemos e passamos para o segundo grupo, que é o Humberto de Campos. Quem ficou nesse grupo? Nossa Dodó e quem mais? Quem ficou? A Dodó e a Aninha, que não pode falar. E quem mais ficou nesse grupo? Leila e Zé, né? Leila congelou? Ana não pode falar? Oi. Quem vai falar? Acho que a Leila congelou mesmo. Ficou a Leila, o Zé Luiz, e eu entrei, só dei uma palavrinha e saí, que eu não posso estar falando aqui, tá? Beijo. Senhora. Não, eu falo, então, resumindo, o que a Leila falou da vigilância, né? Nós estamos sempre vigilantes e que investida provocações e compreensões surgirão em nossos caminhos e se estarmos sempre vigilantes e praticar a caridade e auxiliar o máximo que necessário, entendeu? Foi isso que a Lélia colocou. Beleza, complementou aí, ajudou no nosso estudo. A gente vai passando, então, para o terceiro grupo, Caibachuto. Ficou com quem? Comigo, Dona Iris. Boa noite a todos. Martinha, e Martinha. Né? Isso, e Martinha. Bem-vinda. Nós, como sempre, né, graças a Deus, fizemos uma troca boa. E eu vou trazer para reflexão, logo no início, trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância do que nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Que assim, a gente não se dá conta. Eu posso falar isso até hoje mesmo, porque o texto não vem por acaso, que hoje, conversando com um amigo querido, e que alertou assim,
o material divino que Jesus, que o Evangelho, que toda essa nossa prática desse estudo nos leva, confronta a gente com a gente mesmo, é vigiar mesmo, vigiar quando vem as intempéries, quando vem aqui esses questionamentos que Emmanuel nos mostra, que a gente reagia de outra forma, que a gente pare, faça uma prece, que vigie mesmo, é o nosso, não é vigiar o outro apontando o que o outro está fazendo de errado, porque isso é o nosso homem velho, né? A gente fica mais cômodo assim, não, por que o outro não muda? Por que o outro me faz isso? Não, orar e vigiar mesmo. Então, já está sendo tanto o Evangelho quanto as páginas do Palavra de Vida Eterna nos chamando para essa reconstrução do nosso ser mesmo, para a gente se modificar e, como o texto fala, orar e vigiar. Dona Iris deu alguns exemplos, eu também, mas não vou me reter tanto, não. Então, no final, ele ainda dá uma mensagem maravilhosa para que a gente busque esse equilíbrio no nosso pensamento, essa transformação que, de imediato, às vezes o nosso ímpeto, né? Ainda fala primeiro aquela... Não, primeiro eu tenho que falar isso, mas por que o outro não fez aquilo? Mas aí a gente, como a Aninha mesmo fala, hoje a gente já tem outra consciência. Então, esse orar e vigiar é para que a gente tome conta, aprenda a fazer prece, até mesmo por essas situações que Emmanuel nos relatou aqui. Foi o nosso entendimento. Dona Iris, se quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, Dona Iris. Bom. Acho que não, então, encerrou aqui, Adriana. Muito bom, Sônia. Você apontou uma questão aí, que hoje eu estava, na parte da manhã, refletindo sobre uma questão que me veio à mente, e hoje a gente tem um tempinho, por isso que eu vou tomar para falar rapidamente, que foi o seguinte, me veio à mente a seguinte ideia, do elogio, né, que a gente faz ao outro e da crítica negativa que a gente faz. E eu estava raciocinando assim, quando a gente faz o elogio exacerbado ao outro, é para aquilo que a gente não tem. A gente quer ter. E aí, quer ter de que forma? Pode ter de uma forma ambiciosa, vaidosa, orgulhosa, ou simplesmente, poxa, eu quero ser como ele porque eu admiro os exemplos dessa pessoa e eu quero ser assim, eu quero ter essas boas características, não é? E, por outro lado, quando você faz a crítica negativa, é para aquilo que você tem. Dentro de si. Ao contrário. Entendeu? Você tem escondido, ou você já teve, né, como o Mário falou, em algum momento da sua vida, aquilo te incomodou muito, e agora está até melhor, mas você já passou por esse processo, ou você ainda tem. Então, é muito interessante a gente avaliar isso. Né? A gente elogia o que a gente não tem. A gente critica aquilo que a gente tem. É uma boa reflexão para a gente fazer. Joana chama de reflexo do ego. Exatamente, Evaldo. Hoje pela manhã me vieram esses pensamentos e você agora tocou na crítica e no julgamento, eu acho que é um pouco por aí. Né? Muito, muito interessante. Obrigada, Soninha. Depois a gente segue comentando com os colegas. A gente vai para o Leon Denis? Ficou com quem? Mário? Mais? Oi, ficou comigo o João e a Marília. A Marília está com a voz prejudicada aí. Bom, nós conversamos a respeito da situação de que nós ainda somos muito reativos, né? Então, nós temos, assim, ainda sofremos muito assédio e muita obsessão simples, que é aquela ideia, né, que vem na nossa mente para que nós façamos e aconteçamos, e normalmente de forma reativa. E conforme a gente vai lutando contra essas reações instintivas, essa sintonia, e diminuindo esse número e essa qualidade de insinuações, de modo a que você caia em reação, vamos colocar assim. A gente lembra que o homem,
tinha uma longevidade muito pequena na antiguidade por conta justamente dessas reações, né? Ele reagia e acabava morrendo com 30, 40 anos. Quando ele começou a usar as leis, ele começou o quê? A ter uma longevidade maior, porque ele deixou de reagir. Então, nós começamos a conversar sobre que nós reagimos muito com as ações. E, conforme a gente vai melhorando, a gente para de reagir com as ações, depois para de reagir com as palavras. Paramos de usar as mãos e paramos de usar a boca. Também não falamos. E o João, muito propriamente, falou, mas às vezes a gente ainda olha, né, e transparece o nosso pensamento. Seria a última fase, quando a gente, né, na verdade, nosso pensamento é dominado por nós mesmos, por autocontrole, por evolução, e a gente para de pensar na reação. A gente não reage mais. Porque, às vezes a gente não fala, não age com a mão, mas a pessoa nota que você, no seu semblante, às vezes, que você está com a reação X, Y ou Z. Logicamente que isso é um processo difícil, é um processo longo, mas nós já conseguimos, muitas das vezes, o homem já conseguiu, né, parar de reagir com as mãos, buscar a lei. Está tentando parar de reagir com a boca, né? E tem que parar de reagir com o dedo no Zap Zap também, né? E no Facebook também, de falar certas coisas. Quando parar de reagir com isso, nós vamos ter mais o foco no pensamento. Quanto menos a gente reagir em pensamento, menos sintonia com os espíritos inferiores, mais tranquilidade, mais equilíbrio, e também você não vai ter essa transparência, digamos assim, de reação, porque você não vai pensar naquilo. Então você não vai ter aquela transparência de pena, não vai ter aquela transparência de chateação, de irritação. A pessoa não vai se sentir ofendida por nada, porque não vai haver nenhum sentimento que possa ser levado como algo ruim, apesar de que você pode ter compaixão, benevolência, que é uma coisa diferente de pena, né? Pena é um negócio já mais para o deboche, né? Eu tenho pena de você. Na verdade, você bota superior e a pessoa inferior, não é o caso. Você tem que ter compaixão, mas realmente até nisso você tem que tomar certos cuidados para evitar que com isso a pessoa se irrite mais ainda. Porque reagir é jogar combustível no fogo, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Eu até diria, Mário, muito boa a sua reflexão, que eu acho que, assim, reagir, ele não parou, na verdade, de reagir, o homem, ele parou de reagir de forma impulsiva, né? Muito dura, né? Mas para cada ação tem uma reação. Então, a forma como a gente está reagindo a isso é que tem que evoluir, né? Junto com o nosso... Isso. Uma reação boa, uma reação proativa. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, de que forma essa reação ela vai ter que evoluir junto com os nossos pensamentos, né, com a nossa evolução moral. Muito bom, Mário, muito obrigada. Eu passo agora para o Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com quem? Carlos? Quem mais? Carlos, Marlúcia e eu. Isso. Marlúcia que ia falar. Aliás, Marlúcia não, é o Carlos. A Marlúcia. Vamos lá, vai falar. Carlos? Fala aí, Marlúcia. Então eu falo, posso falar então. Seria o Carlos, né? Mas ele está jogando para mim a bola, tá vendo? Na verdade, o que nós observamos nessa página essa questão realmente da vigilância do pensamento, né? Pensamento é força, pensamento é energia, né? E, consequentemente, ação. Então, é uma coisa que a gente tem que vigiar e muito, né? Se ele é positivo, as atitudes serão positivas. Se ele for negativo, certamente essas atitudes também serão negativas, né? A gente até fez uma certa analogia com a semente, né? E a colheita. Colheita de acordo com a semeadura. Portanto, as atitudes de acordo com o pensamento. Então, nós devemos vigiar sempre o nosso pensamento, purificando com boas vibrações. Mentalizemos atitudes positivas, edificando a nossa mente, o nosso pensamento, como um templo de bênçãos, para conexão permanente com o divino, né? E como José disse, tendo as atitudes do bem aos nossos semelhantes, amparando e socorrendo
sempre aqueles que carecem de ajuda. Então, façamos uma faxina, né, permanente, expurgando do pensamento tudo que seja nocivo à edificação do reino divino. Sejam quais forem as perturbações contrárias à luz, porque com certeza virão, né? Sempre vem um pensamento ruim, vem alguém que cruzou o nosso caminho meio negativo, né? Vem uma mensagem que não foi muito boa, mas quando a gente sentir isso, né? Que a gente revide com luz, que a gente não deixe a sombra tomar espaço da nossa luz. É preciso que estejamos fortalecidos para combatermos com os nossos pensamentos, né? Leves, que esses pensamentos estejam leves, ocupado, como disse Paulo, de virtudes e louvores. Então, na verdade, nós temos que vigiar sempre esse pensamento, impedindo que as forças sombrias venham obstruir a nossa edificação. Foi isso que nós entendemos. Muito bom, e vai ao encontro do que o Mário falou, você usou a palavra aí do revide, né? Revidar. Quando a gente pensa em revidar, é brigar, né? Quando a gente reage, parece que a gente quer briga. E você falou, precisamos revidar com luz. Muito bonito, Marluce, é exatamente isso, né? A forma como a gente vai reagir. Muito legal. Obrigada, minha amiga, por falar pelo teu grupo. A gente tem um... O Carlos fugiu, ele foi o escolhido. Ele falou tão bem. Ele fala bem, fica escondendo o jogo. Deu um exemplo bacana lá. Poxa, que pena. Quem podia gostaria? falar o exemplo aí. Obrigada, Marluce. Quem gostaria de corroborar, de falar um pouquinho? Temos 2 minutinhos. Deixa eu te perguntar. O meu era o Humberto Campos, não era? A internet falhou. Não tem problema não, minha amiga. Pois é, você quer falar? Não tem problema, a gente sabe, Leiló. Tranquilo. A internet está uma porcaria. Tudo bem. Eu fui enganado. Não, fui enganado. Então, Roberto, tudo bem, Zé? Fala, Roberto. Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que essa, como diz o nome, né, vigiando, né, é uma exortação, eu acho que a Marlúcia também colocou muito bem, o Mário, o Zé, é uma necessidade que nós temos de treinamento do nosso pensamento, das nossas emoções. Isso é uma coisa que, se nós deixarmos levar pela espontaneidade, infelizmente, os nossos sentimentos, nosso material que aflora espontaneamente ainda é lodo, ainda é coisa negativa, né? E uma coisa muito interessante que me chamou aqui a atenção no final é que, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Senhor. Então, à medida que a pessoa começa a se esforçar nesse sentido, ela começa a ficar distanciado daqueles sentimentos inferiores, daquelas emoções que ela normalmente tinha com uma certa constância, emoções negativas. Então, nós temos que procurar estar atentos para ocupar os nossos pensamentos, vamos dizer, os nossos objetivos. Nós já conhecemos a justiça divina, já conhecemos os mecanismos divinos, então nós temos que ocupar com coisas positivas. E isso aí, se fizermos isso, nós vamos viver bem melhor, com mais saúde e mais paz no coração. Perfeito. Lembrei do Divaldo. Divaldo fala um pouco do que você falou, exatamente aí, dessa substituição que a gente tem que fazer. Vieram os pensamentos negativos, vamos trocar, vamos pensar no bem, pensar em coisas boas. É o foco que a gente está dando. Muito bom, Roberto. Agradeço a todos que participaram do estudo, agradeço ao Zé por ter se preparado para a noite de hoje falar para a gente dessa página, Vigiando, né? E vou pedir ao Evaldo, que chegou cedo para o estudo, mas ficou conversando comigo sobre o trabalho aqui, que ele faça a nossa prece, tá bom, Evaldo? Envolvendo a Jaqueline, porque é aniversário dela, envolvendo a nossa amiga Ana pela recuperação dela. Por favor, tá bom, meu amigo? Tá bom.
reunindo as nossas vibrações de agradecimentos a Jesus, o médico dos médicos, aquele que cura não só o nosso corpo, mas também a nossa alma. Pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença em nossas vidas, em cada dia de nossa jornada, não apenas, Senhor, nos momentos de alegria, onde lembramos com felicidade do Teu olhar misericordioso, mas, Senhor, somos ainda fragilizados pela nossa pouca fé, fragilizados ainda pela certeza da Tua presença em cada coração aqui presente. Mas permita, Mestre, que envolvemos os nossos sentimentos, os nossos desejos mais íntimos em busca do manto sagrado de Maria de Nazaré, essa mãe que mais amou e que mais sofreu e que permanentemente ronda todos os lares em busca de secar lágrimas, acalmar dores, trazer lenitivo para os sofrimentos. Todos nós somos doentes da alma, Mestre. Tu nos falou que vieste para os doentes, pois os sãos já pertencem ao Pai Celestial. Te pedimos, em particular, Senhor, um olhar de misericórdia para nossa irmã Ana, para que ela se sinta robustecida na sua fé, confiante na jornada que Jesus lhe confia de enfrentar as dificuldades, mas com a certeza do teu amor que a todos ampara. Assim como também envolver a nossa irmã Jaqueline, toda a família da nossa querida Ana, para que possamos nos alegrar em todos os momentos da nossa caminhada, porque, como diz Paulo, mesmo se haja algum motivo de alegria ou de louvor, que seja para ti, Jesus, confiando sempre na tua presença em nossas vidas, fortalecendo os nossos propósitos e renovando conosco, Jesus, a alegria de servir ao próximo. Sê conosco, Jesus, abençoando a família Cefac e todos aqueles que estão em casa, nos leitos de hospitais e necessitam tanto do teu amparo quanto todos nós. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, com as graças de Deus. Muito obrigada, Evaldo, pela tua prece. E aí a gente vai terminando então com uma música que o Jorge preparou para a gente. Vamos lá, Jorge? Seus momentos são joias a conquistar. Vigiar é saber orar, não se deixar envolver pela tentação, exercitar o bom ânimo é viver em harmonia, sorrir pra vida, doando alegria. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Momentos de insegurança, instantes de solidão, o amor que lhe vem é lembrança, o espinho no coração, a voz presa na garganta,
petardos querendo saltar. A perda da confiança, a luz que quer se apagar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Muito obrigada, Jorge, pela escolha da música. Enquanto a música tocava, sem imagem, eu pensei da importância que é, nesse momento que não tem imagem, a gente fechar nossos olhos e prestar atenção na letra. Porque é um silêncio que a gente está dando para o nosso corpo e a oportunidade dele se equilibrar, serenar, e das células que estavam problemáticas se renovarem. Né? Então, que a gente aproveite esses momentos de silêncio, de reflexão dos nossos estudos do bem, né? Para que a gente possa aumentar essa nossa imunidade e se fortalecer, não só fisicamente, mas espiritualmente. Muito bom, Jorge. Obrigada mais uma vez a todos. Lindo estudo de hoje. Uma boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Parabéns, Jaqueline. Parabéns, Jaque. Parabéns, Jaqueline. Obrigada, mãe da Jaque. Boa noite. Beijinho.